E aí, pessoal, tudo bom? Sou o professor João e essa é mais uma aula de ciências para o sexto ano. E na aula de hoje eu vou falar para vocês sobre o solo. Então, vamos dividir em duas partes. A primeira parte vai ser sobre a formação e composição, e a segunda parte vai ser sobre a poluição do solo, certo? E aí, iniciando nessa parte sobre a composição do solo, o solo é o quê? É a camada mais superficial da crosta terrestre. Lembrando lá do conteúdo que a gente viu na semana retrasada, sobre as camadas da Terra, né? A camada mais superficial do planeta é a crosta terrestre e o solo é a parte mais superficial dessa camada. E aí o solo vai ser o quê? Composto por partículas, né? O sedimento, que a gente chama também, uma palavra interessante, né? Tem que lembrar depois dessa palavra, né? Sedimentos, que é basicamente o quê? Areia, cascalho, de vários tamanhos, né? Areia fina, areia grossa, tudo isso a gente encontra. Argila, por exemplo, né? O barro também compõe vários tipos de solo. Mas então, essas partículas, né, esses sedimentos, eles são oriundos do quê? Da degradação e fragmentação das rochas e minerais ao longo de processos, né, de milhões de anos, né, e com a ação de vários tipos de agentes, né, naturais que a gente vai ver mais à frente. Mas então, vamos fixar, né? O solo é o quê? É formado por partículas, né, ou minerais, ou, desculpa, partículas, né, e sedimentos que são oriundos, né, que vêm da degradação e fragmentação de rochas e minerais. E a gente consegue encontrar vários tipos de solos, né, com diferentes composições, né, os formatos com diferentes tipos, por exemplo, de areia, né, de cascalho, de brita, de pedras, de rochas, certo? E cada um deles vai ter uma composição diferente, obviamente, né, dos minerais que a gente encontra, dos tipos de rocha, lembrando também da aula de rochas, né, rochas e minerais que a gente teve na outra semana. E a gente pode dividir o solo, né, em algumas camadas, né, camadas superficiais, mais superficiais, e as camadas superficiais, né. Então, na parte superior, a gente encontra os sedimentos mais finos, como, por exemplo, a areia, né, geralmente na parte mais externa, né, a parte mais superficial, que a gente também encontra os organismos, como as plantas, né, as gramíneas, que vão contribuir, né, para a formação desse solo. Já quando a gente vai descendo, né, a espessura, né, desse solo, né, os componentes vão se tornando um pouquinho maiores, o tamanho das partículas, vão aparecendo pedras, né, cascalhos, até a gente chegar mais para baixo, que é a rocha, né, seria a rocha mãe, ok? E aí, como é que ocorre a formação do solo? Então, o solo, né, ele se forma através de um processo lento, mas que é contínuo, que ocorre ao longo de milhões, né, de milhares a milhões de anos. Então, constantemente o solo está se formando. A partir do quê? Lembra que eu falei? É a partir da degradação e da fragmentação das rochas que a gente encontra, certo? Então, vários tipos de agentes naturais vão estar atuando para fazer essa fragmentação, certo? E essa decomposição dessas rochas. Então, como exemplo, a gente tem as chuvas, tem os ventos, tem a temperatura, certo? A questão do quente e frio e os seres vivos. Mas e aí, então, como é que a chuva vai poder ajudar, vai poder atuar, né, na rocha? Então, a gente tem um exemplo do quê? Quando chove, a rocha o quê? Vai tendo infiltrações, né, e essa água vai dissolvendo parte dos minerais que está na rocha. No caso do vento, ele vai arrastando, né, os sedimentos, a areia, né, fazendo uma espécie de abrasão, né, como se fosse uma lixa, né, mesmo, tirando parte dos sedimentos dessas rochas. Já na questão da mudança de temperatura, quando a gente tem, por exemplo, de dia está muito quente e à noite esfria muito, isso provoca o processo de choque térmico. E esse choque térmico vai o quê? Causar, às vezes, a fratura, né, a fragmentação dessa rocha, né, porque contrai e dilata. E, por fim, os seres vivos também, às vezes, tem bactérias, né, e tem líquens, que são associações de fungos e algas, que eles liberam substâncias que corroem a rocha. E com isso vai facilitando a fragmentação dessa rocha. E aí, resumindo o processo, então, de formação do solo, a gente tem o quê? Aqui tem uma setinha mostrando que o processo ao longo do tempo, certo? Então, iniciando com o quê? Um solo primitivo, que é basicamente formado o quê? Por uma rocha, né? E aí, os primeiros agentes naturais que vão atuar, né, com certeza vai ser o quê? A temperatura, a chuva, certo? Que vão infiltrando, né, e vão dissolvendo as camadas superficiais dessa rocha, certo?
Em seguida, acontece o quê? A colonização dessa área, né, pelos primeiros organismos, como bactérias, como os links, que também vão contribuir para o aumento, então, da matéria orgânica ali naquele solo, e as substâncias que eles liberam, né, vão contribuir para a fragmentação também. Passando, né, a gente tem o quê? O aumento aqui, ó, dessa camada aqui já fragmentada, né, com rochas e pedaços menores da rocha, né, e adiantando mais aqui no tempo, quando a gente chega, atinge aqui um solo maduro, né? Lembrando que, então, a gente tem um solo primitivo, onde a gente tem basicamente a rocha, né? Uma camada bem fina de sedimentos. Já na parte do solo jovem, a gente vai encontrar o quê? Já começa a ter a presença de plantas, né? A camada já começa a ficar mais profunda. E quando a gente atinge o quê? Um solo maduro, seria uma camada bem maior, bem mais espessa, onde a gente vai encontrar sedimentos mais finos, né? A presença de árvores de grande porte, né? Essas raízes aqui conseguem perfurar, né? Adentrar no solo a uma profundidade maior, né? Então, essa é a primeira parte, certo? Sobre formação do solo. E agora a gente vai começar a parte de poluição do solo, que é muito importante também a gente entender que várias atitudes que a gente toma, né, em relação ao ambiente e principalmente sobre o descarte, né, do lixo, que é uma problemática, né, afetam diretamente o solo, certo? A contaminação do solo e também isso acomete, né, traz prejuízos para o ser humano. Então, as principais fontes de poluição do solo são o quê? O lixo sólido, então, que fica acumulado, né? Geralmente plástico, papel, metal, que são materiais que levam um tempo muito grande para se decompor na natureza. E com isso ele acaba se acumulando, né? Se a gente não tiver cuidado e não destinar para o local certo, né? E acontece de cenas como essa que a gente encontra de terrenos baldios com lixo, né? Lixões. E isso pode trazer vários problemas para a nossa saúde, porque nesse lixo daqui, além das doenças próprias, né, que podem carregar bactérias e coisas desse tipo, também abre espaço para o quê? Para vetores de doenças crescerem aqui, como, por exemplo, algumas pragas como ratos, baratas, escorpiões e coisas desse tipo, né? Mas principalmente, né, ratos e baratas, né, vão estar aparecendo aqui nesses lixões. E aí, outra fonte de poluição vai ser o quê? O uso, né, e descarte incorreto de produtos químicos. Então, a gente tem o exemplo dos fertilizantes, dos pesticidas, dos herbicidas, né? Que são produtos que são usados nas lavouras, né, nas grandes plantações, principalmente, para evitar que pragas como insetos, né, vão lá comer a sua plantação, né, as suas plantas. E aí, esses produtos aqui são basicamente venenos, né, que vão matar essas pragas. Mas o problema é, o acúmulo desse veneno, né, no solo pode acabar que o quê? Quando chove, a água, né, lembra daquele processo que eu falei da infiltração, né? A água vai levar esse veneno, né, esses herbicidas, esses fertilizantes, para o interior e pode atingir o quê? Os leitos, né, os lençóis freáticos, que são aonde a gente consegue pegar água através dos poços. E aí você vai estar o quê? Contaminando, né, não só a areia ali, né, a parte do sedimento, mas como também vai estar contaminando os lençóis freáticos e a água que a gente pode utilizar no dia a dia. E aí, passando agora, então, para o destino do lixo, né? Então, qual é o destino correto que a gente pode dar, né? Ou tentar o melhor destino que a gente pode dar, né? Talvez, né, às vezes, nem tenha um destino tão bom assim, mas é o máximo que a gente pode fazer nas condições, né? Então aqui a gente tem dois exemplos, dos lixões abertos e dos aterros sanitários. E aí os lixões, né, com certeza não são uma boa opção. Geralmente eles são usados como uma opção prática, né, mais rápida para você jogar e deixar o lixo lá. Mas o problema é que esse lixo fica exposto, né? Pode contaminar o solo, certo? Porque o chorume, né, o lixo libera um chorume, a gente chama de chorume, né, que é o líquido proveniente da decomposição. E esse chorume pode atingir os lençóis freáticos, né, poluir o solo, além do mau cheiro, né, e a proliferação de doenças, né, de vetores, como eu tinha falado anteriormente. Então, os lixões a céu aberto já estão sendo uma alternativa que está sendo abandonada, não está sendo mais usada. Tanto é que existe legislação atualmente, né, para proibir a construção de lixões. Então, a alternativa mais eficiente hoje
é o uso de aterros sanitários. Mas aí qual a diferença do lixão para o aterro sanitário? Nos aterros sanitários, a gente tem o quê? São áreas em que eles fazem, né, a impermeabilização do solo e colocam uma espécie de lonas, né? Vamos pensar como se fossem lonas aqui no solo, né? Fazem os buracos, as valas, e colocam essas lonas, que vão ser o quê? Locais vedados, né? Vão impedir que o quê? O material da decomposição ele escorra, né, para o interior. E aqui eles fazem a captação desse material para depois transformar, né, em adubo, né, para fazer a parte de fertilizantes posteriormente. E também acontece o que, como eu te falado, né, a drenagem desse chorume, né, para usar como adubo e também aproveitamento do gás que é liberado da decomposição, né, para usar como biocombustível. E além disso, né, esses resíduos aqui, esse lixo, ele vai ser coberto por várias camadas de terra. Então, evita que fique aqui, ó, exposto como acontecia nos lixões a céu aberto. E aí, por fim, a gente tem algumas atitudes, né, algumas medidas que a gente pode tomar para ajudar a reduzir essa poluição do solo, ao aumento, né, desse gasto, desse consumo de materiais, né, e desperdício, né, e posteriormente aumento da demanda de lixo, né, que vai estar sendo produzida. Então a gente pode fazer o quê? Através da coleta seletiva e algumas ideias como os R ecológicos. Então a coleta seletiva funciona como? Ela funciona através da separação e do reaproveitamento dos resíduos sólidos. Como, por exemplo, eu acredito que vocês já devem ter visto, né? Lixeiras específicas para a gente poder separar os materiais. Então, uma lixeira só você deposita plástico, a outra só para papel, uma para vidro, outra para comida orgânica, outra para metais, né, como alumínio, que são materiais o quê? Alguns desses materiais a gente consegue reciclar, né? A gente consegue dar uma nova utilidade. E aí vem a ideia dos 4R ecológicos, né? Que a gente consegue fazer o quê? Reduzir, por exemplo, o uso desses materiais é uma forma, né, uma das ideias que a gente pode tentar aplicar no dia a dia para reduzir essa quantidade de lixo que a gente produz, né? Usar o mínimo, sempre tentar usar o mínimo, não evitando o desperdício, né? Repensar também as nossas atitudes, principalmente em questão de como a gente está armazenando esse lixo e como está separando ou deixando de separar, né? Muitas vezes a gente não separa, a gente bota tudo misturado, vidro com papel, certo? Reutilizar, então a gente pode fazer o quê? Reutilizar alguns materiais, como por exemplo o papelão, a gente vai, em vez de jogar fora, a gente pode usar para fazer algum trabalho, pode usar para botar em alguma parte da casa que você está precisando, ou então garrafas PET a gente pode usar também, né? Fazer essa reutilização. Quando termina o refrigerante, geralmente a gente reutiliza a garrafa PET, né? É o mais comum para encher de água, para colocar, para fazer gelo, por exemplo. Isso vai evitar que esse material esteja voltando, né? Vá para o lixo e aumente a quantidade de lixo nos aterros, né? E por fim, reciclagem, né? Que a partir da reciclagem a gente altera a gente altera o formato desse produto, né? Por exemplo, através das garrafas PETs, dá para fazer vários outros produtos, né? Como, por exemplo, cortar e fazer algum tipo de artesanato, certo? Com as garrafas a gente consegue fazer esse reaproveitamento dessas garrafas também, né? E um dos exemplos também com o material orgânico que a gente pode utilizar no dia a dia é fazer a compostagem, que seria o quê? O reaproveitamento, pegar as cascas de restos de alimentos, né, de frutas, verduras e usar como adubo, né? Então, seria uma das formas de a gente também estar reaproveitando esse alimento, ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, basta mandar uma mensagem e logo em seguida a esse vídeo, né, eu vou estar postando aqui a atividade online para vocês. Beleza? Valeu!